imprensa do Sistema de Segurança Interna. Deverá começar dentro de alguns minutos uma conferência de imprensa que tem como objetivo explicar os contornos da fuga de 5 reclusos ontem no estabelecimento prisional em Val de Judeus. Vão estar também presentes nesta conferência de imprensa elementos da Polícia Judiciária, GNR, PSP e também da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. São declarações que vamos ouvir dentro de alguns minutos e já vemos movimentações na sala, com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária também presente. Como dizias, são também organismos que estiveram presentes também nas últimas horas na investigação para tentar perceber os contornos do que aconteceu ontem no estabelecimento prisional de Val de Judeus, em Alcoentre, e por isso a conferência de imprensa está a começar. Vamos acompanhar. Que tiveram a amabilidade de vir aqui às instalações do Sistema de Segurança Interna, além do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna em exercício, tenho comigo o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Luís Neves, o Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o Professor Rui Abrunhosa, o Sr. Coronel Clara da Fonseca, da Guarda Nacional Republicana, Comandante Territorial de Lisboa, e que aqui representa o Sr. Comandante-Geral, e o Sr. Superintendente Rodrigues dos Santos, Diretor do Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública, que está aqui em representação do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. Esta conferência de imprensa vai ter um alinhamento que vai começar por uma breve apresentação daquilo que é o papel do Sistema de Segurança Interna em matéria de coordenação das forças e serviços de segurança neste evento em concreto. Recordo que estamos aqui para avaliar e para esclarecer alguns aspectos da evasão de reclusos ocorrida ontem e relativamente à qual foi emitido um comunicado pelo Sistema de Segurança Interna, consensualizado naturalmente pelas forças e serviços aqui presentes. Como é que se chama este senhor? Depois daria a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para falar um pouco sobre aquilo que foram os eventos ocorridos ontem, relativos à evasão dos reclusos da cadeia de Val de Judeus. Seguidamente, daria a palavra ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária para falar também sobre as diligências que foram até ao presente efetuadas relativamente a este assunto, e depois os colegas da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública querendo darem também aqui o seu contributo acerca daquilo que foi feito até ao momento e aquilo que se estima que venha a ser feito relativamente a este assunto. Depois, enfim, falaria também um pouco sobre aquilo que é a intenção do Sistema de Segurança Interna em matéria de estratégia de comunicação relativamente a este assunto que aqui nos traz hoje. Como sabem, o Sistema de Segurança Interna é constituído por um conjunto de forças e serviços de segurança, um conjunto de forças e serviços de segurança que tem como órgão central o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Dependente do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, há um conjunto de unidades que, em face da notícia da evasão destes 5 reclusos, foram de imediato acionadas. Desde logo, temos na dependência do Secretário-Geral o ponto único de contacto para a cooperação policial internacional, que é um ponto único em que reúne sob a mesma gestão o Gabinete Nacional de Sirene, que tem a seu cargo o Sistema de Informação Schengen.
e também o Gabinete Nacional Interpol e a Unidade Nacional Europol. Logo, enfim, nas primeiras horas da notícia desta evasão, todos os dados, todos os elementos de informação relativos aos evadidos foram inseridos nos diversos sistemas. Neste ponto único de contacto encontra-se também o Centro para a Cooperação Policial, os Centros para a Cooperação Policial e Aduaneira com a vizinha Espanha, que fisicamente são 5 centros que se distribuem ao longo do país, nas zonas transfronteiriças e que servem, no fundo, para cooperar com as autoridades espanholas em situações que também podem ser desta natureza. E logo nos primeiros momentos da notícia desta evasão, também estes centros de controlo, estes centros de coordenação policial e aduaneira receberam todos os dados relativos à identidade e todos os dados respeitantes às personalidades, enfim, dos indivíduos em causa. O sistema de segurança interna, além de ter naturalmente esta componente de agregar as forças e os serviços de segurança, e parte dos quais estão aqui presentes, não estarão outros porque a situação não o exige, e, portanto, tem a coordenação das forças de serviço de segurança ao nível nacional e, por outro lado, como ontem também foi sublinhado no nosso comunicado, a cooperação policial internacional. Portanto, estamos neste momento bastante confortáveis com aquilo que é a circulação da informação, portanto, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Portanto, está a ser feito tudo aquilo que pode ser feito. Eu gostava também de chamar a vossa atenção para o seguinte: nesta conferência de imprensa não vai haver aqui dados propriamente novos, além daqueles que já têm sido avançados pela comunicação social, pelos colegas, e, portanto, gostava que as expectativas não fossem muito elevadas. Por outro lado, é bom que se tenha também a presença de espírito para pensar que esta investigação, e isto é um assunto que dirá respeito mais às autoridades policiais aqui presentes, esta investigação não é simples, é complexa e, portanto, a ideia de que pode haver resultados imediatos é falaciosa e, portanto, não queremos alimentar também esse tipo de ideias. Quero dizer, no entanto, que os 5 representamos milhares de homens e mulheres que por este país fora estão empenhadíssimos na recaptura dos evadidos e, portanto, podem contar com, enfim, este espírito de cooperação, o espírito de empenho, sempre, enfim, dentro daquilo que são as regras do Estado de Direito Democrático, dos princípios da proporcionalidade, da adequação, e, portanto, connosco podem contar que vamos atingir resultados, certamente. Os resultados não serão aqueles com o grau de emergência que todos gostaríamos que tivesse. De qualquer modo, estamos empenhados. Dito isto, daria a palavra então ao Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o professor Dr. Rui Abrunhosa, para falar sobre o evento. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito bom dia a todas e a todos. Pronto, pois ontem, pelas 9h56, foi isso que ficou determinado no nosso sistema de videovigilância, deu-se o início da fuga destes 5 indivíduos. Esta fuga só foi, digamos, oficialmente comunicada depois aos órgãos de polícia criminal cerca de 40 minutos depois,
porque efetivamente foi nessa altura que se percebeu que tinha havido mesmo uma fuga, quando os reclusos iam regressar às suas celas, são celas individuais em Val dos Judeus, e se verificou que efetivamente faltavam 5 indivíduos. E, portanto, aí, nessas circunstâncias, pôde-se de facto verificar pelo recurso ao sistema de videovigilância que tinha havido esta fuga, e daí também as imagens que depois foram de alguma forma passadas na comunicação social. A partir desse momento, naturalmente, que foram desencadeadas as ações que têm que ser desencadeadas nestas circunstâncias, e todos os órgãos de polícia criminal que aqui estão ao meu lado, naturalmente, em conjunto também com os serviços prisionais, enfim, fizeram o que tinham a fazer, no sentido de obviar o mais rapidamente possível a que esta fuga tivesse, enfim, uma maior concretização do que aquilo que nós quereríamos que acontecesse. Portanto, neste momento, o que está em curso da nossa parte é uma investigação através do nosso serviço de auditoria e inspeção às circunstâncias que ocorreram internamente, que de alguma forma levaram a este desfecho, e também por parte da nossa Direção de Serviços de Segurança, para também perceber o que é que efetivamente possa ter falhado nestas circunstâncias, porque naturalmente que algo falhou, pois senão as pessoas não teriam fugido como fugiram. Portanto, nesta base é o que tenho para vos dizer nestas circunstâncias, ou seja, é esta, digamos assim, a fita do tempo. A cadeia contava à altura com 33 elementos da Guarda Prisional. Esses 33 elementos é, à partida, o turno normal que um estabelecimento destas características e com este tipo melhor dito, com este número de reclusos, justifica ter. Portanto, não é sequer aqui um problema, neste momento, de falta de efetivos real, não é? Portanto, os efetivos que estavam eram aqueles que as indicações internas que estão plasmadas nos nossos regulamentos internos justificavam que estivessem. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa correu mal, há de se apurar o que correu mal a esse aspecto, e não há nada como agora, como se costuma dizer numa linguagem muito comum, correr atrás do prejuízo. Não é isso que estamos a fazer nesse sentido. E, portanto, contar que todas as forças aqui empenhadas e também todos os elementos da Guarda Prisional que possam ajudar, enfim, fazer abortar o mais possível o percurso destes criminosos em fuga. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Brunhosa. Passo então a palavra ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Então, um renovado bom dia a todas e a todos. Dizer questões simples, porque sobre, naturalmente, o interior da investigação e a intimidade da investigação já foi dito muita coisa, e é preciso recentrar o sigilo e o silêncio de um trabalho desta natureza. O objetivo da Polícia Judiciária, que tem a investigação ao seu curso, é levar a cabo essa mesma investigação, é perceber em que circunstâncias, como e de que forma e quem é que está por trás desta fuga, que foi organizada a partir de fora, naturalmente. Uma organização muito complexa, estamos a falar de crime organizado, com capacidade financeira, e apenas posso dizer que, relativamente ao nosso trabalho, que tem cerca de 20 horas, detectámos que todos os pormenores foram pensados ao mais ínfimo detalhe. Portanto, é isto que estamos a falar, portanto, gente muito bem preparada. Portanto, a investigação é um dos objetivos, e o outro é, conforme aqui já foi dito, o Sr. Secretário-Geral em Exercício, procedemos todos à recaptura destes 5 evadidos. Ontem, conforme já consta do comunicado e foi aqui enfatizado, estamos muito satisfeitos com o que sucedeu. Ocorreu uma reunião de coordenação e de cooperação entre todos os que aqui estão. Significa isto que estamos a trabalhar em coesão total e em partilha. Posso dizer, em quase 30 anos de polícia, que
de facto este é um momento relevante em termos de podermos falar uns com os outros abertamente. Há longos anos isto não era possível, hoje é, e gostaria de dar nota desse aspecto. Estamos a falar de uma investigação muito complexa, que gente eventualmente a partir de fora, e gostaria de enfatizar que é preciso termos reserva na investigação. E apelava à comunicação social, que de facto está em todo lado e faz o seu trabalho, que é partilhar e dar informação à comunidade, aos nossos concidadãos, mas de facto nós temos que ter algum cuidado, alguma reserva, para podermos também, e contamos com isso, alcançar os nossos objetivos. Conforme também já foi dito, estamos a trabalhar em constância em sede de cooperação policial internacional, quer através dos mecanismos formais que estão instituídos, quer dos mecanismos informais que nós temos estabelecidos há longos anos com os nossos parceiros, quando digo nós, de todos, e que nos dá um alento nessa perspectiva, porque temos a obrigação de informar todos, e todos aqui são polícias, serviços e população, da perigosidade destas pessoas que temos aqui em presença. Eu vou dar nota, porque acho que o devemos fazer, um dos suspeitos, dos 5 suspeitos, condenados, já não são suspeitos, que está evadido, um cidadão georgiano, Sergir Fargiani, está condenado por furto qualificado, foi preso pela Polícia de Segurança Pública, é aquele a quem não é reconhecido um elevado grau de violência. Todos os outros, designadamente o cidadão britânico Mark Cameron, já lhe era conhecido em solo britânico quando esteve detido fugas da cadeia, foi preso por nós no Algarve pelos crimes de rapto e roubo com arma de fogo. Portanto, utiliza arma de fogo. Relativamente ao cidadão argentino, Rodolfo Lorman, foi preso em 2016 pela Unidade Nacional contra o Terrorismo, recordo-me bem deste caso, indivíduo que tem associação criminosa, roubo, detenção de arma proibida, portanto, tudo o que é crime violento, foi preso em Portugal pelo cometimento, ele e outros, designadamente um dos membros do gangue que cometia crimes na América Latina, sobretudo no Sul, na fronteira, na conhecida zona da Tríplice Fronteira. Foi aqui detido um outro coautor desses crimes. É um expert em disfarce. Quando foi detido, tinha na sua posse vários documentos autênticos de países da América Latina, falsificados porque os documentos eram bons, portanto eram autênticos, e o que constava era a identidade falsa. Portanto, é um indivíduo violento, bastante violento, e com várias fugas, quer na Argentina, quer aqui tentadas. Designadamente esteve preso, o meu colega, professor Dr. Rui Abrunhosa, esteve preso em Monsanto, onde tentou ir uma fuga, sendo depois colocado neste sistema prisional pelo Tribunal de Execução de Penas. Portanto, esta organização foi presa por nós. Estamos a falar de gente muito violenta, com uma enormíssima capacidade de mobilidade. Nós temos a noção que nos assaltos à mão armada em Portugal, antes da sua captura, em 16 de 11 de 2016, cometeu outros crimes de idêntica tipologia em países da Europa. Relativamente ao recluso Fernando Ribeiro Ferreira, é igualmente particularmente violento, tem classificação policial de associação criminosa, homicídio, rapto, assaltos à mão armada, detenção, explosivos, ligado ao tráfico de estupefacientes e condenado estava a uma pena máxima que está. Foi igualmente detido por nós, num crime particularmente violento, num rapto, onde o raptado foi selvaticamente agredido e torturado. Que também já com tentativas de fuga. Relativamente a Fábio dos Santos, conhecido ligado ao crime violento, rapto, extorsão, sequestro, ligado ao tráfico de estupefacientes e roubo. Este evadido, na altura em que foi detido, tinha na sua posse uma arma de calibre de guerra, com o qual procedia aos disparos
que está. Portanto, perante aquilo que acabo de ser dito, em que dos 5 reclusos evadidos, apenas um não tem antecedentes por crimes violentos e o perfil que de todos nós conhecemos, que está aqui, dizer que esta gente, já disse que tem várias tentativas e evasões consumadas, tudo farão para continuar a liberdade. E quando digo tudo, é tudo, inclusive o fator vida humana pode estar aqui em causa. Perante isto, e também já aqui foi dito, mas queria enfatizar, todos nós já fizemos um alerta relativamente a este grau de complexidade e de violência e de perigosidade, e dizer à população que se abstenha de ter qualquer ato de contacto com estas pessoas. Alertamos todos e pedimos que qualquer informação que a comunidade tenha, que o faça veicular pelos canais normais, exatamente através do 112, que é a estrutura que todos podemos aceder. Conforme aqui já foi dito, nós estamos a trabalhar em equipa, todos, e se o cidadão entender que tem um grau de confiança com qualquer órgão de polícia criminal pela sua proximidade, é ele que deve vincular. A informação é relevante para nós, porque precisa de ser tratada. Portanto, estamos a falar de crime complexo, crime altamente organizado, muito bem preparado, gente muito perigosa, gente que já tentou fugir várias vezes das cadeias, gente que tudo fará para se manter em liberdade, tem um elevado grau de mobilidade, até em termos internacionais, é desconhecido, com exceção de um deles. Esse grau de mobilidade não é conhecido no passado, de toda a informação que nós coligimos durante esta noite. Estamos a trabalhar muito seriamente em sede de cooperação internacional, para além daquilo que já aqui foi dito. E, por último, enfatizar o que o Sr. Secretário-Geral disse aqui é que ninguém espere os resultados imediatos. Como sabem, nós todos temos vindo a proceder a um conjunto de capturas, às vezes são capturas de gente procurada há 3, há 4, há 5 e mais anos, e há um ou outro que nunca se consegue lá chegar. Só para se ter uma ideia, o cidadão argentino Lorman, quando foi aqui detido, havia longo tempo em que as autoridades argentinas o procuravam, era um dos elementos mais procurados nas red notices da Interpol, era um alvo muito grande, e por isso termino dizendo que estamos aqui a dar a cara, que tudo faremos, como sempre, com espírito de sacrifício, com partilha, com trabalho em equipa, mas também com silêncio. O silêncio tem que ser aqui colocado. Tudo faremos para, no tempo que vier a ser possível, levarmos a bom porto esta investigação e, naturalmente, conseguir colocar no lugar devido pessoas que têm que estar no estabelecimento prisional. Muito obrigado. Sr. Coronel Clara da Fonseca. Ora, muito bom dia a todos. Apenas vou acrescentar apenas portanto, as diligências que foram desenvolvidas durante o dia de ontem, algumas delas. Portanto, a Guarda foi o APC que foi contactado através da subunidade local para se dirigir quando o alerta foi reportado. Deslocámos para lá equipas de patrulhamento e também equipas de investigação criminal, desenvolvendo desde logo, ainda sem saber a informação na sua totalidade, batida ao espaço mais próximo do estabelecimento e também desde logo o patrulhamento à área intermédia, designadamente a eventuais itinerários de fuga que pudessem estar a ser utilizados. Paralelamente a isto, foi então também foi dado aso à difusão a todo o dispositivo nacional, desde logo por forma a cautelar e
procurar que o dispositivo territorial direcionasse a sua atividade para a situação que estava em curso. O que veio, de facto, a ocorrer, todas as unidades foram informadas disso, foram ajustadas a sua atividade a esta situação, desencadeados controlos de estrada, designadamente ao longo da entrada da fronteira terrestre, com vários controlos feitos nessa zona. Também de imediato reportada a informação à Guarda Civil para precaver também alguma intenção de saída do território nacional por via terrestre e, naturalmente, adicionalmente a isto, fomos, através da estrutura de investigação criminal, procuramos e fizemos acautelar aqui as medidas de prova que foram sendo encontradas para que depois o OPC, que agora tem a investigação, pudesse ter o máximo de informação possível. Também termos todo o dispositivo alerta para esta realidade, desde ontem, desde a estrutura territorial, como a Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras, a estrutura de investigação criminal, também a própria Unidade de Intervenção em prontidão com equipas de operações especiais para qualquer utilização necessária para esse efeito. Apenas dizer, em linha com aquilo que o Sr. Diretor Nacional disse, a palavra-chave será aqui, de facto, a colaboração e a cooperação, e é isso que nós estamos a dar o máximo de ênfase e continuaremos de forma permanente a ajustar e a balancear os nossos recursos, todos os nossos recursos, tendo em conta a informação que vai sendo trabalhada em estreita colaboração com as diversas entidades, designadamente com a Polícia Judiciária. Portanto, tendo em vista o objetivo comum que, de facto, que é a recaptura dos indivíduos e evadidos. Muito obrigado. O Sr. Superintendente Rodrigues dos Santos. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Bem, do lado da PSP também garantir, antes de mais, que tudo foi feito e tudo está a ser feito no sentido de ajudar à recaptura dos indivíduos, portanto, desde o momento em que recebemos a informação dos serviços prisionais da fuga destes 5 indivíduos, informámos logo todo o nosso dispositivo. Fizemos depois várias comunicações ao longo da tarde, nomeadamente fazendo o alerta que também já aqui foi feito hoje para o grau de perigosidade deles, não apenas para a população, mas também para as unidades policiais, com o cuidado que tem que existir numa eventual abordagem. Estamos neste momento também a recolher toda a informação, porque além do detido e do evadido que tinha sido detido pela PSP, a PSP, no âmbito dos seus inquéritos criminais, tem informação de outros indivíduos e estamos neste momento a recolher para fornecer à investigação toda a informação que a PSP possui. Referi também que ainda, e logo no primeiro momento, foram também informadas todas as unidades de fronteiras da PSP, nomeadamente os aeroportos, no sentido de garantir e tomarem maior atenção se essa for uma das vias utilizadas para a eventual saída do país. E, reforçando mais uma vez, estamos todos juntos neste desafio que é a recaptura. Portanto, toda a informação que a PSP possua será no imediato reencaminhada. É esse o compromisso que temos e que o Sr. Diretor Nacional da PSP também solicitou que transmitisse, não apenas à população em geral, mas também a todos os membros desta equipa que agora está montada no sentido de o mais cedo possível, que nunca será breve, a recapturar os indivíduos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda antes de dar início a um curto período de perguntas e respostas, que eu gostava que fosse limitado a uma pergunta por órgão de comunicação. Gostava só de, ainda em reforço daquilo que tinha dito inicialmente, mas entretanto acabei por não referir, nós temos também no Sistema de Segurança Interna uma unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros, enfim, que tem um gabinete de medidas cautelares e nesse gabinete já foram inseridos os elementos de informação relativos aos indivíduos agora evadidos, e isso ajuda, por exemplo, no controle de fronteiras, no caso, enfim, muito remoto de alguém destes indivíduos se dirigir a uma fronteira e apresentar um documento
verdadeiro, muito provavelmente, enfim, vai ser, mas isso é uma hipótese muito remota. De qualquer modo, o sistema está a funcionar e devia também dizer que a nossa equipa técnica da Unidade de Coordenação Antiterrorismo, embora, enfim, também aqui só muito remotamente se possa associar esta questão a uma questão ligada ao terrorismo, mas de qualquer modo temos ativada também a equipa técnica da Unidade de Coordenação Antiterrorista, da qual, aliás, fazem parte também as forças de segurança e a Polícia Judiciária. Dito isto, dava então a palavra a quem quisesse fazer a primeira pergunta. Soraya. Soraya Ramos, da RTP. Gostava de lhe perguntar, se Sr. Secretário-Geral Adjunto, se foi ponderado, neste caso, o encerramento total de fronteiras, ou seja, um controlo veículo a veículo. Os senhores elementos da GNR e da PSP já falaram nesse controlo. Como é que está a ser feito e se esse é um controlo que poderá ser agudizado e ser feito com mais persistência? Tenho também de perguntar ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais como é que se dá conta de uma situação destas apenas 40 minutos depois de acontecer, se não havia ninguém a olhar para as câmaras de vigilância, e também perguntar-lhe se, considerando tudo aquilo que está a acontecer, considerando a imagem que Portugal passa para o exterior também com esta fuga, se o senhor está confortável no seu lugar ou se vai demitir. Muito obrigada. Posso responder à questão da reposição do controle de fronteiras. Nunca foi equacionada essa questão, até porque a reposição de controle de fronteiras exige determinado tipo de medidas muito específicas e comunicações específicas. E, como eu disse no início desta conferência, nós pautamos por aquilo que é o princípio da adequação e da proporcionalidade. E aqui parece às autoridades que o restabelecimento do controle de fronteiras para uma situação confinada como esta não é nem proporcional nem adequado. E a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública já fizeram notar que estabeleceram, enfim, todas as medidas consideradas adequadas para se fazer um controlo fino daquilo que é a circulação nas estradas e Na prática, significa o quê? Um controle fino para que as pessoas possam entender? são a realização daquilo que são operações de segurança, digamos, operações top, aquilo que habitualmente se chama operações top, neste caso, provavelmente com uma maior intensidade e em zonas, enfim, em que se estima que os evadidos se possam dirigir, porque existem com certeza informações policiais que estão na posse das autoridades que permitem fazer esse tipo de... Acho que não é curial estar a avançar esse tipo de informação. De qualquer modo, não esteve nunca em cima da mesa a possibilidade de restabelecer o controle de fronteiras e se isso acontecesse teria que ser naturalmente os órgãos competentes, os órgãos governativos competentes a determinar essa medida. Mas Localizado, aproveitando a sua gentileza, já foi localizado algum veículo ou algum destes suspeitos? nós não temos informação sobre essa matéria. Qualquer notícia sobre esse facto é, na nossa opinião, especulativo. Uma pergunta sobre Não os temos veículos informação utilizados, sobre essa se foram matéria. avistados. Ora bem, como eu tinha dito há pouco, a questão do reporte em relação ao acontecimento e a questão do reporte posterior são objeto da investigação que estamos a levar a cabo por parte na Direção de Serviços de Segurança e pelo Serviço de Auditoria e Inspeção e, portanto, não vou aqui antecipar-me ou fazer qualquer comentário prematuro enquanto esses resultados não vierem cá para fora. Quanto a estar confortável no lugar, eu diria
que é muito fácil, quando acontece uma coisa destas, atirar a pulpa ao chão e dizer que as pessoas se vão embora. Eu não sou desses. Acho que realmente a gente tem que estar até ao fim, até as coisas serem realmente esclarecidas, e se eu vir em qualquer altura que a confiança em mim depositada não existe mais, naturalmente que não estarei à espera que me digam para sair, eu próprio sairei. Mas de qualquer maneira, como digo, não é a minha maneira de ser, nem a minha maneira de estar em qualquer cargo, assumir que à primeira contrariedade, e eu já tive mais algumas contrariedades nos serviços, iria desistir. Eu não desisto facilmente. Peço desculpa, não ouvi. Sr. Diretor-Geral, se não havia ninguém a ver as câmaras de vigilância naquele momento? Estamos a apurar isso precisamente. Com certeza que devia haver. Se não houver ninguém, isso era uma falha muito grave na segurança. Mas, em princípio, tem que haver sempre alguém. Um a dois guardas estão sempre nesse serviço. Portanto, mas é como lhe digo... É apenas uma pessoa ou duas a ver? Como? São 200 câmaras de vigilância? São imensas câmaras de vigilância e, portanto, aquilo é uma quadrícula muito elevada. É possível, diria eu, que alguma coisa tenha naturalmente falhado aí, mas isso é o que se vai apurar e, portanto, não vale a pena estar a especular mais e a avançar mais, mas, portanto, estamos a apurar o que efetivamente se passou. Mas não tenho dúvida que os serviços prisionais falharam. Se há 5 pessoas que fogem de uma cadeia, é evidente que alguma coisa falhou, isso eu não tenho a mínima dúvida. Nós estamos ali, por um lado, para fazer a reinserção, mas por outro lado para criar segurança e, portanto, aqui falhou qualquer coisa no âmbito da segurança e temos que apurar o que é que efetivamente falhou e não, digamos assim, atirar tiros para o meio da passarada para ver se cai alguma coisa e depois não resolvermos nada. Não, temos que ser sérios, temos que abordar um problema destes que é complexo, com uma estrutura séria, responsabilizadora e, naturalmente, preventiva de qualquer outra ocasião. Como o meu colega Dr. Luís Neves referiu, estamos a falar de indivíduos extremamente perigosos, estamos a falar de indivíduos que tentaram fugas anteriores, estamos a falar em particular de um indivíduo que estava na cadeia de Monsanto, de alta segurança, e que, por ordem do Tribunal de Execução de Penas, foi dito que ele não devia continuar ali na cadeia de Monsanto, contra a nossa opinião técnica e, enfim, não vou estar a dizer que isso ajudou à fuga, mas naturalmente se ele estivesse em Monsanto não tinha fugido. Colega da CNN Portugal, por favor. Bom dia, para a CNN Portugal, Luísa Saragossa. Uma pergunta sobre alguns pormenores da fuga. Como é que foi executada a fuga dos reclusos? Já foram identificados os 5 reclusos? Pergunto se já foram identificados também os 3 indivíduos de cara tapada que terão ajudado na fuga, ainda no perímetro prisional, 2 deles no perímetro prisional. Em relação aos carros, também já percebemos que ainda não foram encontrados, mas já foram identificados, isto porque a informação que temos para já é que estaríamos a falar de um Volvo e de um Mercedes, e pergunto se estes carros poderão ter matrículas falsas. Muito obrigada. Luís, quer responder a isso? Posso não responder, porque estamos a falar de questões da intimidade da investigação, mas para desta vez não está gente ainda identificada, e esse é o objetivo da investigação criminal, não do aspecto da recaptura, mas esta é a última vez que, relativamente a qualquer questão, porque qualquer resposta que eu dê, sim ou não, tem um efeito naquilo que é o trabalho da polícia. E por isso, com o respeito que me é reconhecido por vocês ao longo dos anos, de poder falar e poder esclarecer aquilo que pode ser esclarecido, neste caso, atendendo à gravidade, ao melindre e aos deveres a que estamos obrigados, é o último, que não está ninguém identificado ainda, desses 3 elementos. Como sabem, estavam há fotografias a circular e não deveriam estar a circular. Estavam todos encapuçados, portanto não se permite a identificação, mas vamos trabalhar demoradamente, estou convicto que será assim, para alcançar esses objetivos. Em relação aos carros? Não, a mesma questão. Mesma questão. Mais alguma pergunta? SIC, por favor. Muito bom dia. Eu perguntava ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais se tem receio que esta fuga destes reclusos possa gerar Uma pergunta sobre a possível repetição de casos noutras prisões. na base deste problema.
Ora bem, nós trabalhamos todos os dias para que ninguém fuja das prisões, não é? Eu devo dizer-lhe, aliás, que a última fuga que ocorreu foi em Caxias, aqui há já uns bons anos atrás, e portanto, não há episódios desses de fugas dentro das prisões frequentes em Portugal. Portanto, a segurança funciona bem, os senhores guardas prisionais fazem muito bem o seu trabalho e, portanto, é evidente que não se espera aqui nenhuma questão de contágio. Se me perguntar o que é que vai na cabeça de muitos presos que poderão dizer, bem, se aqueles fugiram eu também poderei tentar, eu diria que isso é o que vai na cabeça de qualquer indivíduo que está a cumprir uma pena de prisão, que é sair de lá para fora, não é? Quase todos saem no fim da pena ou na liberdade condicional e há alguns que tentam sair mais cedo, como foi este caso, e infelizmente resultou. E em relação à vigilância das torres de controle, Em relação à vigilância das torres de controle, responsabilidade, tem alguma interferência nisto? perguntou-lhe se tem A responsabilidade. questão importante aqui é apurar efetivamente o que é que sucedeu, qual é que foi a falha ou as falhas de segurança que ocorreram. Esse processo está em curso e logo se verá depois. Falou-me aqui também da fuga de Joaquim Matos em 2017 de Caxias. Sobre a fuga de Joaquim Matos da prisão de Caxias em 2017, se o inquérito já está concluído. Se esse inquérito da fuga já foi concluído. Se o inquérito da fuga já foi concluído. Esse inquérito correu internamente. O que se verificou foi efetivamente que houve uma falha de segurança e, aliás, os dois reclusos até fugiram pelo lado da torre que tinha um guarda lá. Portanto, nem foi pelo lado da torre desativada e naturalmente, eu julgo que desse ponto de vista já está concluído. Não lhe posso dizer agora isso com toda a segurança, mas o inquérito interno, sim, foi concluído, sim. Sim, claro. Não. Uma pergunta sobre os sensores de movimento estavam a funcionar. O número de efetivos que estava no estabelecimento prisional eram 33 efetivos, que é aquilo que corresponde a 2 turnos de 15 indivíduos, que é o que está regulamentado e que é o que eu diria que é o que dizem os regulamentos e de acordo com os novos, com a nova implementação de turnos de horários que foi feita, que é o que está adequado. Portanto, uma coisa é olharmos para isso e depois dizermos, bom, mas isto não deviam estar eventualmente mais. É isso que nós temos que apurar. Nós vamos ter que apurar se efetivamente houve ali alguma falha e não é por estarem mais 15, menos 15. Eu dei agora este exemplo de Caxias, em que realmente os indivíduos que fugiram pelo lado da torre que estava ativada, não é? Aqui não foi isso que se passou, já foi dito e muito bem pelo meu colega Dr. Luís Neves, foi uma fuga altamente preparada, portanto por indivíduos muito experientes criminalmente e que nós agora temos que apurar naturalmente internamente o que é que facilitou, digamos assim, que isto acontecesse. Dizer algo mais é, como lhe digo, será prematuro e vai pôr em causa, efetivamente, também um bom andamento da investigação a este nível. A minha pergunta era mesmo sobre os sensores de infravermelhos. Uma pergunta sobre os sensores infravermelhos, se estavam não há nada de ativos ou não. infravermelhos ativos ali. Não sei de onde é que veio essa ideia, percebe? Postos que existem azuis. A prisão de Val dos Judeus já foi construída nos anos 60. Na altura, a rede era para ser eletrificada. O que é que aconteceu? Quando se ligava a eletrificação da rede, a luz da cadeia ia abaixo, não é? E, portanto, isto é um bom exemplo de como é que as coisas muitas das vezes não devem ser feitas ou devem ser feitas de outra maneira. E, portanto, o que aconteceu neste momento ali é que as situações que estavam correspondentes à segurança que deviam estar em pleno a funcionar, por alguma forma falharam. Vamos ter que apurar isso. Mais nada. O Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária quer também... Não, só para falar dessa fuga relativamente a Caxias, só para que se tenha a noção, portanto, nós conseguimos localizar esse evadido de nacionalidade israelita. Coloca-se a questão que Israel não extradita nacionais. E dizer-vos também, que é para se ter a noção,
que após a fuga de Caxias, que foi de facto das últimas, conforme disse o Sr. Professor Rui Abrunhosa e diretor dos serviços prisionais, realização de serviços prisionais, que passado 2 horas estava a apanhar um avião em Lisboa. Portanto, ainda nós estávamos nas primeiras diligências a perceber o que é que se tinha passado ou não, e já se tinha evadido. Portanto, foi localizado por nós, sabemos onde está, mas há Estados que não extraditam os seus nacionais. A colega quer falar? Quer perguntar? Sim. Bom dia, Beatriz Canato, da Rádio Observador. Eu gostaria de falar que o Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional diz que o número adequado de guardas em Val de Judeus seria no mínimo 70. Há pouco, se percebemos bem, indicaram que estavam perto dos 30. Como é que se explica esta disparidade? A organização interna por turnos, não é? Com turnos de 8 horas, portanto, justifica que efetivamente o que está alocado a esta prisão e a esta prisão e a outras da mesma estrutura, se justifique aquele número, é o que está previsto. É preciso dizer que isto é um sábado onde não há atividades de trabalho para os reclusos, nem atividades escolares, e, portanto, naturalmente que este é o turno expectável que funcione. É como lhe digo, não é por aí, embora eu reconheça que o problema da falta de guardas prisionais é um problema de todo o sistema, isso está muito claro, a tutela sabe disso desde o início que nós estamos na Direção-Geral, e, portanto, é óbvio para mim que faltam guardas prisionais em todo o sistema, como faltam ali em Val de Judeus. Portanto, Val de Judeus tem alocados cerca de 150 guardas, dos quais cerca de 15 não estão ao serviço por estarem de baixa, e havia outros 15 mais ou menos que estariam de férias. Isto dentro dos tais 150. Mas o número de indivíduos previsto para um sábado não estava abaixo daquilo que está recomendado. Era o que estava de facto recomendado, até com um bocadinho mais, não é? Portanto, estamos a falar de 33, 2 turnos de 15 são 30. Mas, portanto, não é necessariamente por aí. Agora, é evidente que eu preciso de mais guardas. Isso não é por causa desta fuga que eu preciso de mais guardas. Eu preciso de mais guardas porque há um conjunto de atividades que são precisas levar a cabo nos estabelecimentos prisionais que muitas das vezes não são feitas porque efetivamente tem falta de efetivos. Essa é uma questão que a tutela tem bem consciente e que penso que vai ser resolvida, não por causa da fuga, mas porque estruturalmente nós precisamos de mais guardas desde há muito tempo que eles têm-se vindo a reformar e não tem havido concursos em número suficiente e adequado. Eu penso que já todos tiveram a oportunidade de fazer a sua pergunta, se calhar... Uma pergunta sobre a falha do sistema. Quantos guardas é que precisaria? Nós solicitámos agora à tutela uma abertura de concurso para 225 guardas. A entrada de guardas no sistema demora sempre cerca pelo menos de 1 ano a 1 ano e meio, por causa de toda a seleção, o processo de seleção, o curso, etc. Temos um corpo da guarda prisional que está, em grande parte, também ele próprio envelhecido. E, portanto, se conseguirmos já estes 225, já vamos obviar que as futuras aposentações, efetivamente, não vão sendo tão gravosas para o funcionamento do sistema. Mas qualquer pessoa que se sente na cadeira em que se senta o Diretor-Geral de Organização e Serviços Prisionais tem que ter esta consciência. Eu estou consciente, estou certo que os meus colegas, os meus antecessores e quem me suceder a seguir há a ter esta consciência, porque o sistema prisional precisa destas duas populações, por um lado os reclusos, por outro lado os guardas, não é? E, portanto, nós temos efetivamente falta de guardas, mas é um problema global de todas as cadeias do país, algumas mais afetadas que outras. Pergunta-se se esses 225 guardas já vão ajudar resposta. muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então dar por encerrada a nossa conferência de imprensa. Quero dizer apenas que, como não é expectável que realizemos conferências de imprensa sobre este assunto todos os dias, os próximos passos passarão naturalmente por uma comunicação mais